Eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Estamos na temporada Personagens Bíblicos e o personagem de hoje vai ser mais um profeta. E o nome dele é Zacarias. Eu queria ler com vocês um verso de Zacarias que eu cresci ouvindo a minha mãe falar sobre este versinho. Por vezes, nas lutas diárias da vida, quando a gente tinha medo de alguma situação, no culto doméstico, a minha mãe falava esse versinho e eu queria deixar ele aqui com você. Está lá em Zacarias 4 e diz o seguinte: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E aí continua falando: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Hoje, graça e graça para ela. A primeira parte desses versos que fala não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, é um versinho que ele me acompanha, porque a gente percebe que as nossas guerras, as nossas lutas, nós não podemos fazer ou lutar sozinhos. Não adianta poder, não adianta força, mas quem vence as nossas guerras, as nossas lutas, é o Espírito Santo. Aqui tem um personagem que é Zorobabel. E aí, Zorobabel, ele estava naquela questão da reconstrução da casa do Senhor. Mas ele estava passando por grandes dificuldades naquele momento. E em anos anteriores, os adversários do povo de Judá, eles tinham deixado o povo muito debilitado. E quando eles começaram essa reconstrução, eles começaram a se inquietar. E eles ficaram preocupados. E cada vez mais, eles tinham na mente que eles não conseguiriam a reforma, a reconstrução da casa do Senhor. Mas Deus se colocou ali diante daquelas circunstâncias em favor daqueles homens que eram fiéis construtores da sua casa. E ele falou por meio de Zacarias essas palavras que eu acabei de ler para você. Que não é por força, não é por violência, não é por poder, mas é o Espírito Santo que nos capacita a vencer as nossas lutas. Através daquele povo de Deus, grandes montanhas de dificuldades que pareciam aparentemente invencíveis, elas foram se retirando e o povo foi avançando de acordo com as providências tomadas por Deus. Os obstáculos ao progresso, por vezes eles são permitidos por Deus como uma prova de fé. Quando a gente é apertado de todos os lados, é com certeza tempo de confiarmos em Deus e no poder do Santo Espírito dele. A gente não tem que andar com a nossa própria força, a gente precisa andar na força do Senhor Deus. É muito insensato a gente confiar nos homens, ou fazer da carne mortal e do braço mortal a nossa força. A gente precisa confiar em Deus, pois é nele que há um poder eterno. Quando a gente dá atenção às palavras de Deus e a gente faz atos de fé, a gente torna o caminho plano, como aconteceu com Zorobabel. A gente precisa pedir a Deus que Deus seja poderoso para desfazer todo o obstáculo inventado por Satanás para impedir o progresso da obra de Deus em nossa vida.
quando a gente se exercita de forma perseverante pela fé, todos os nossos temores podem ser removidos com todas as montanhas de dificuldades apenas pelo fato de confiarmos em Deus. Zorobabel confiou em Deus e lá em Esdras 5, verso 1 e 2 diz o seguinte: Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Seatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Qual é a lição que a gente tira dessa pequenina história que eu estou contando para vocês? Algumas vezes Deus vai disciplinar a gente, levando a gente a desapontamentos e a aparentes fracassos. É o propósito de Deus que a gente aprenda a dominar as dificuldades. Deus procura nos inspirar com a determinação de fazer com que todo fracasso aparente resulte em sucesso. Hoje nós temos um monte de coachings, um monte de gente entendida que fala que você pode passar por muitos fracassos, mas você terá sucesso. Mas você vê que Deus, a disciplina de Deus, o ensinamento de Deus, que já vem de muitos e muitos séculos, já era assim? Não vai ser tudo flores na nossa vida, até porque não vai ter graça. Nós não vamos valorizar nem a nós, nem as coisas que temos, nem a família que vivemos, nada se nós não tivermos lutas. O amor, ele é construído através dessa luta. E a gente precisa entender que não é na hora que o problema chega que a gente se prostra e fica lá jogado, largado. Mas é numa hora que o problema chega que a gente começa a orar a Deus e pedir a Deus, nem por força, nem por violência, nem por poder, mas pelo Teu Espírito, Senhor, me levanta daqui. Eu aprendi isso com a minha mãe muito novinha. Ela falava essa frasezinha em casa, nem por força, nem por violência, mas pelo Teu Espírito. E você ouvindo isso, você vai colocando na sua mente que a caminhada ela é feita pelo Espírito Santo, que se une à nossa fé para nos levantar dos problemas que estamos passando. Pense nisso, ore sobre isso. Se você estiver passando qualquer dificuldade, qualquer situação que você não vê saída, lembre-se, você não vai sair dessa situação pela sua força, pela sua violência, nem pelo seu poder. Você vai sair desta situação com a sabedoria, o discernimento e o caminho que o Espírito Santo colocar na sua vida. Que Deus te abençoe.